Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos resolver mais uma questão do Exame Unificado de Física do semestre 2021.1. Uma barra metálica de massa m, comprimento d e resistência elétrica desprezível desliza com velocidade v por trilhos fixos de fios paralelos e perfeitamente condutores, como ilustra a figura abaixo, né? Então aqui nós temos o plano inclinado e essa barra aqui ela desce, né, nessa direção que está indicado pela seta da velocidade. É interessante ele ter dito aqui que a resistência elétrica é desprezível, porque aqui em cima já tem uma resistência, né? Então, se ela tivesse uma resistência também, nós teríamos que considerar, no caso, as duas resistências, mas como só tem essa, vamos continuar. O plano dos trilhos faz um ângulo θ com a horizontal e está numa região onde há um campo magnético constante de magnitude B paralelo ao campo gravitacional de magnitude G. Então nós temos aqui o campo B, né, magnético, paralelo ao campo G. Isso, né, para indicar que ele está apontando na direção vertical para baixo. Os fios do trilho são conectados por um fio condutor de resistência R, certo? Então o módulo, ele pergunta, né, o módulo da componente da força magnética sobre a barra ao longo do plano do trilho é, então, o que é que ele está pedindo? Ele deu as informações aqui e você tem que calcular a força magnética, né, que atua sobre a barra, só que ao longo do plano do trilho, ok? Então vamos fazer essa questão. Aqui nós temos a figura e agora vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui, né? Então, primeiro eu gostaria de relembrar a definição de fluxo magnético, né? O fluxo magnético, ok, é a integral de superfície, né, do campo B vezes o elemento infinitesimal de área, ok? Então, o fluxo é a integral de B dA. Só que aqui a gente percebe, né, como essa barra aqui ela tá com a velocidade aqui descendo no plano, a gente percebe que a área está aumentando, certo? Essa área aqui que fecha o circuito, né, entre a barra, os fios condutores aqui, a resistência, aqui fecha o circuito, ok? Então, essa barra vai descendo, nós temos esse circuito, a área desse circuito aumentando. Isso significa que o fluxo magnético também está aumentando. Então, neste caso, nós temos o fluxo magnético aumentando. Então, nós devemos identificar que, né, pela lei de Lenz, deve surgir uma corrente tal que ela cria um campo magnético. Essa corrente induzida cria um campo magnético que se opõe a esse que está gerando, certo? Então, se a gente verificar que se a corrente tiver no sentido, como mostra aqui, como eu fiz esse desenho aqui, no sentido anti-horário, se a corrente estiver no sentido anti-horário, vocês podem tentar pela mão direita, certo? Vocês notem que, de fato, nós criamos agora, coloca o dedão em direção ao sentido da corrente, e nós vemos aqui que nós criamos um campo magnético para cima aqui dentro, certo? Que justamente se opõe ao campo magnético, né, que tá gerando essa corrente, né? Isso é garantido pela lei de Faraday-Lenz. Então, né, esse aqui seria o sentido do campo magnético gerado, certo? Aqui saindo para cima do plano do circuito. Mas a questão está pedindo, né, informação sobre a força magnética, né? Essa primeira análise foi importante para a gente descobrir qual era o sentido da corrente, né? Isso aqui vai ser importante. Então vamos lá. A força, né, diante de uma corrente, né, de um circuito e um campo magnético é definida como a força é igual à corrente integral de dl vetor B, certo? Essa é a definição de força, né, para quando a gente tem um campo magnético e uma corrente. Então, esse dl aqui é o vetor que aponta na direção, né, da corrente. Isso é, aqui ele está nesse sentido, aqui ela está nesse sentido, e assim ela vai apontando na direção do caminhar da corrente. E o B é o vetor, né, que foi dado na questão, nesse caso está perpendicular. No caso, na direção vertical. Então, fazer a seguinte análise, olha, a força é dl vec B. Veja bem, o dl ele está mais ou menos nessa direção, né? Se a gente pegar aqui, ó, a direção da barra, né, a corrente está andando para cá, ó,
Então o DL está mais ou menos nessa direção, né? O B está para baixo. Você faz a regra da mão direita, né? Que é o DL, VEC, B. Então, para onde aponta o dedão, nós temos a força. Então a força está nesse sentido. Eu posso aqui traçar uma seção transversal e aqui, ó, a corrente está entrando no plano da tela, certo? E aí você faz ela vetorial B que está para baixo. Então o dedão indica o sentido da força. Nesse caso nós temos a força apontando aqui, ó, para a esquerda. Então, como a questão pede a força no plano do trilho, essa aqui é a força que nos interessa. Eu chamei de Fx, certo? Então esse Fx é o F cosseno θ. Isso a gente pode ver por esse ângulo aqui, né? Semelhança de triângulos. Então, pois bem, o que nós estamos querendo calcular é o Fx, que por sinal é F cosseno θ. Agora, nós devemos lembrar, né? Mais uma vez, regra da mão direita aqui. DL, VEC, B. Só que o DL e o B eles são perpendiculares. Então isso aqui vai dar DL, B, seno do ângulo entre eles. Mas o DL e o B, façam a mão direita, é perpendicular um ao outro, certo? Então vai dar um seno de 90 aqui. Isso que é 1, né? Então aqui basicamente o B sai fora aqui, né? Já que o B é constante, vai ficar a integral de DL. Só que a integral de DL, né? Se eu estou pegando apenas a barra, é o tamanho da barra, que é o D, certo? Então tem aqui B, D, que é o tamanho da barra, vezes I, que é a corrente, né? Que é esse I que está aqui, ok? Então o Fx, que é F cosseno θ, onde tem F, né? Eu vou colocar o nosso BDI. Então aqui eu vou ter Fx é igual a BDI e o cosseno θ, né? Porque eu estou querendo a componente na direção do plano do trilho. Pois bem, então já copiei essa informação aqui em cima porque ela é importante. BDI cosseno θ. Mas agora o que é que falta, né? Se você olhar as opções da prova, não tem essa opção. A princípio aqui estaria terminado, mas vamos descobrir aqui quem é essa corrente, né? Quem é o I. Então, vamos começar pela força eletromotriz, né? De um circuito que é igual a negativo da variação temporal do fluxo magnético, né? Onde o fluxo magnético foi mostrado aí nos primeiros slides, que pode ser calculado como a integral de superfície de BdA. Então, né, você pode fazer uma semelhança de triângulos aí. Você pega a direção do B, que está para baixo, pega a direção do DA, que ele é sempre perpendicular ao plano, e você vai ver que vai dar um cosseno de θ, né? Ou seja, o produto interno BdA é módulo de B, módulo de DA, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso é o próprio θ, né? Isso aqui é fácil ver por semelhança de triângulos. Então tá bom, nós temos aqui a derivada temporal da integral do fluxo, né? Que é a integral de BdA cosseno θ. Então já copiei essa informação aqui e agora a gente vai calcular. Primeiro, o B cosseno θ é uma constante, né? Porque aqui nós estamos fazendo a integração em dA, certo? Porque essa área aqui, o que está variando aqui é essa área aqui, que é basicamente um retângulo, né? Então essa área aqui consiste, né, nesse lado vezes esse aqui, que é o que está variando, ok? Então vamos lá. A integral de dA é o próprio A, né? E quem é o A? O A é o D, que é o tamanho da barra, vezes o X, né? O X seria esse espaço aqui que está variando, né? À medida que ela vai descendo, esse X vai aumentando. Então, o D é constante, né? O D sai, mas o X ele vai variando. Então, dx dt, que basicamente é a velocidade, né? Uma vez que a questão deu que a velocidade é constante. Agora nós temos a equação da força eletromotriz. E por que eu calculei essa equação? Né? Que a propósito já salvei ela aqui em cima. Eu calculei porque pela lei de Ohm, da lei de Faraday, a força eletromotriz é R vezes I. Então a gente pode calcular agora a corrente, que é o que está aqui em cima, a partir do módulo de E sobre a resistência do circuito, né? Por isso que ele mandou desprezar a resistência da barra, né? Então vamos lá. Fazendo isso, eu vou substituir aqui, ó, o E. Então nós vamos ter BD cosseno θV, que é o E, sobre R. Agora ficou simples, porque eu pego esse I e substituo aqui na equação da força, né? Então salvei o I, salvei a força, substitua o I
em fx, nós vamos obter b quadrado, d quadrado, v, cosseno quadrado de θ sobre r, que é a resposta dessa questão. Veja, é uma questão bem interessante, no estilo exame unificado. Muito obrigado, até a próxima.